Senhores, na sequência, nós convidamos agora o Ananias Gomes, ele que é da Insole, e vai trazer para nós aí o tema utilizando tecnologias IoT e AI ao pós-vendas e na melhoria contínua do relacionamento com o cliente. Bem, basicamente, quando a gente recebemos esse desafio de desenvolver o tema voltado ao relacionamento com o cliente, a gente sempre pensa que esse tema é algo que, nesse mercado de GD, ele passa a ser uma correlação muito grande. A correlação de GD com o cliente, ela é uma relação que não tem um prazo finito para terminar. E aí, por isso que eu vou tentar desenvolver um pouquinho de como a gente tem feito isso na Insole, utilizando alguns desafios, utilizando inteligência artificial, internet das coisas, learning machine e algumas outras tecnologias que a gente tem utilizado bastante lá. Um pouquinho bem rápido sobre a Insole. A Insole hoje se posiciona como uma Clean Fintech, né, associado a essa parte de financiamento ao cliente, direto ao cliente final. Esse ano, já são 10 anos já de trabalho, ficamos lá localizados em Recife, né, nossa base principal, outra base fica aqui em São Paulo. Eu brinco muito que a gente fica lá no Vale do Silício Brasileiro, com todo perdão aqui da palavra. Basicamente, quando a gente fala de relacionamento cliente, isso faz parte do nosso propósito. A gente vem criando uma narrativa diferente ao mercado, que é como você se relaciona com esse cliente, como você muda essa forma como ele consome essa energia. E aí a gente tem falado o que nós fazemos, né? Nós transformamos a conta energia em um mundo de possibilidades, economias e vantagens. E é muito fácil isso, como a gente diz aqui, né? A gente fomos o primeiro a estruturar o primeiro FDIC Solar do Brasil em 2019. Na época, isso era um tema ainda não se falava. Hoje, 92% de tudo que nós vendemos hoje já é financiamento direto pela própria Insole. Isso é sem dúvida, um grande diferencial em relação ao que a gente faz no mercado. E a gente foi criar dessa narrativa algo que pudesse agregar um valor na vida do cliente, né? A gente diz o seguinte, o cliente a vida toda apenas pegou aquela conta de energia que não tinha valor agregado nenhum e no máximo que ele ganhou foi um alicate amarelo da Tramontina, em algumas vezes, quando ele não pagou a conta. Mas aqui não, a gente quer fazer da conta de energia algo que de fato tem valor, e eu digo muito, né, transformar a conta de energia de fato numa nova moeda. Isso é muito fácil, né, porque assim, pode parecer louco, mas é fácil de compreender, né? A relação de conta de energia com essa nova moeda, eu comparo isso com as moedas tradicionais. O dólar, assim, no passado o dólar tinha como lastro o ouro, e a gente fala que, nesse caso aqui, a conta de energia tem como lastro o ativo solar. Basicamente, quando se fala de atuação, do ponto de vista de relação com o cliente, seja distribuidor, seja o integrador, seja quem quer que for, ela passa por um processo que envolve cultura centrada no cliente, a empresa precisa ter essa cultura, passa pela qualidade da experiência, como é que você vai desenvolver isso, uma estratégia de Customer Experience, conhecimento do cliente e do negócio, depois o design dessa experiência que você precisa estabelecer, as métricas de metrificação, NPS e outras métricas, e principalmente a questão da governança. E aí, quando a gente fala sobre isso, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse roadmap dessa relação. Ele vai passar por 4 pilares, né? A cultura centrada no cliente, pessoas, processos e tecnologias. E eu aqui vou falar apenas sobre 2 pontos especificamente. Quando a gente fala dessas mapas de jornada do cliente com relação ao GD, você vai entendendo que existe essa relação do processo que acontece, né, desde o processo da venda até a instalação, e aí você precisa saber, que é entender desde o momento que começa a prospecção, você precisa entender, planejar, né, depois que você faz o processo, fazer o processo de fazer com que ele tenha, durante o processo de vistoria, adquirir, confiar, aprovar, toda essa dinâmica de processo. E na sequência, você precisa trabalhar com os sentimentos que envolvem essa relação. E essa toda relação aqui passa por vários momentos aqui que o cliente tem que viver. Ele vai vivendo com você durante todo o processo, até o processo de monitorar e concretizar essa relação. Isso vai fazendo parte. E aí pode ser que você tenha um detrator ao final, ou um cara que vai lá gerar você ser um grande lover dentro dessa relação. Esse mapa de jornada do cliente, ele vai passar por sentimentos e por pontos de atenção. Isso acontece em qualquer momento. E essa relação, quando a gente fala os sentimentos e quais são os pontos de atenção, você precisa construir, ele identificar. Desde o momento da prospecção, do momento de cada fase do processo da engenharia que a gente conhece tradicional, vai existindo aqui pontos de atenção e pontos de sentimentos que você precisa administrar. E o cume dessa relação está aqui, ó, do processo da viabilização
até o processo de implantação. Eu digo que esse processo de GD é igual a dor, assim, as mulheres dizem que quando tem um filho, ela esquece após o parto. O processo de GD muitas vezes é da mesma forma. Pode ser que o processo demore, seja longo, seja desafiador, mas uma vez que o cliente está com esse sistema instalado, ele esquece tudo o que aconteceu no passado. Um outro ponto importante dessa relação é, primeiro, entender um pouquinho sobre as pessoas, quais são os sentimentos que estão envolvidos, e o segundo é como utilizar a tecnologia para poder ajudar você nesse processo de construção. E quando eu falo de tecnologia, associada a esse processo de relacionamento com o cliente, eu digo que existem 3 pilares que são fundamentais dessa relação. No primeiro momento, o primeiro pilar é mapeamento e medição inteligente preditiva de perfil do consumo. Né? Com quem você está se relacionando? Quem é esse cliente que está do outro lado, que acaba de acontecer de conhecer o GD, né? Que está comprando o GD. Segundo, é como é que você vai começar a analisar o hábito do consumo para impulsionar novos modelos correlacionados à venda. E utilizando essa relação que já existe que é uma assinatura que já existe com a distribuidora, agora vai ter essa assinatura com você, ele vai estar vendo essa transferência para você. Isso é muito importante a gente começar a entender esse ponto de vista de tecnologia. E o terceiro ponto, que é importante que o outro pilar tecnológico, é valorizar essa questão do dados. Na realidade, energia é dado. E a gente até então nunca soube utilizar isso de valor como valor agregado. E aí você traz isso aqui, esse dado do consumo, como sendo talvez uma nova receita. Basicamente, todos esses pilares que são desenvolvidos, ele passa por posicionamentos, né? E cada coisa aqui, a valorização dos dados inteligentes. Eu digo o seguinte, valorizar esse modelo de inteligência dos dados dos insights, para você ter opiniões a respeito dessa relação. Você combinar as estratégias de venda comercial para precisar cada vez mais o processo de geração do lead e conhecer essa dinâmica que existe dessa correlação com o cliente. Basicamente, lá na Insole, a gente começou a desenvolver isso em laboratório, né? A gente vem fazendo isso no laboratório dentro da Universidade Federal, e nós começamos a desenvolver de forma que, diferente do que existe no mercado, né? Ao invés de comprar produtos no mercado, nós começamos a desenvolver os nossos próprios hardwares, tanto Datalog como nossos smart meters. E a diferença disso aqui é que a gente começou a utilizar isso como efeito de inteligência mesmo, para entender até o que o cliente está consumindo. Né? Qual é o eletrodoméstico, por exemplo, que está sendo ofensor dessa relação de consumo? E aí a gente começou a utilizar isso, né, tanto para verificar os insights de venda, uma vez avaliando a geração e avaliando o consumo. E eu digo que nessa relação existem 3 variáveis que são muito importantes você conhecer. A primeira variável que você precisa conhecer é o quanto o custo de energia está sendo aumentando ou diminuindo, se o consumo está aumentando ou diminuindo, ou se o score financeiro desse cliente também está sendo afetado. Isso não é só antes do pré-venda, é pós-venda. Isso a gente utiliza isso porque a gente faz esse processo de acompanhamento de geração. Nesse momento aqui, a gente já consegue identificar nos nossos próprios hardwares toda a injeção e o consumo total. E isso aqui serve para a gente mapear e garantir a performance do sistema. E eu falo de performance, que performance, de modo geral, ele é talvez o grande variável de garantir que o seu cliente continue pagando a conta daquele boleto, seja ele financiamento bancário, ou seja financiamento por alguém que está bancando essa operação. Lá nós começamos a desenvolver nossos hardwares e nossos softwares também, então a gente consegue ver a visão integrada do cliente ponto a ponto e tudo que está acontecendo, de modo que a gente consegue ter um plano de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, isso tudo correlacionado desde o momento que o cliente é homologado. E uma vez que nós colocamos essa medição, seja ela, eu digo o seguinte, seja se ela for in loco ou remoto, a gente consegue ter avaliação do que de fato está acontecendo. Então, os nossos datalogs já conseguem medir quais são as fases de consumo que estão sendo instalados, e o melhor ainda, né, a gente já consegue hoje identificar qual é o circuito e qual é o eletrodoméstico que está sendo utilizado e ofensor daquela fase. E aí nós começamos a utilizar uma tecnologia chamada NILM, que é No Intrusive Loading Machine, para poder começar a identificar e mapear tudo que acontece dentro dessa relação. Outra coisa que foi importantíssima a gente desenvolver foi dar essa visão integrada do cliente dessa relação. Lembra que a gente está falando de sentimentos. E aí a gente consegue acompanhar fase a fase, né, essa relação do cliente na linha do tempo. Então, durante todo o processo da construção. E depois disso, né, a gente consegue dar a visão para ele do que está acontecendo aqui em relação à usina dele. Não só a usina, mas do ponto de vista de geração, mas também do ponto de vista do consumo. Então, para finalizar, então, quais são essas vantagens que nós começamos a conceber? Né? Uma vez que nós somos detentores massificados do crédito,
Então, nós começamos a identificar que essa relação precisava ter um olhar bem diferenciado. Então, quais são as vantagens que a gente tenta utilizar nessa relação? Primeiro, gerenciar a manutenção preditiva de tudo que está acontecendo na vida do cliente, a gente consegue mensurar isso de forma clara. Tem uma excelência no processo de pós-venda, então através de contatos personalizados, né, como foi falado aqui já. Então a gente consegue identificar isso de forma preventiva, criar um monitoramento e uma análise preditiva com curva de geração e consumo, de modo que a gente consegue, inclusive, estimar qual é o futuro dessa geração e desse consumo. Isso nos ajuda a identificar se esse cliente, por exemplo, está aumentando o consumo, o que vai fazer com ele. E eu tenho dito o seguinte, né? Uma vez que eu tenho comparado isso aqui igual igual a salário. Né? Eu lembro quando eu fui comprar o meu primeiro carro, meu salário dava para comprar, eu chegava da concessionária e dizia, ó, com 30% do seu salário você pode comprar uma parcela de um carro. Eu digo que com o solar é a mesma coisa. Então, assim, à medida que o seu consumo, seu custo de energia aumenta, maior a sua capacidade de empoderar-se em relação ao que você tem no seu poder de crédito. E isso que a gente tem utilizado isso para poder financiar e estruturar novas operações financeiras. E por fim, uma vez que eu consigo já mapear o consumo, a geração, e sei o que é que de fato está sendo ofensor do consumo e na geração, poder oferecer para ele novos produtos, seja ele qual for, seja crédito, seja compra de eletrodomésticos, seja empréstimo pessoal e tudo que existe na correlação. Lembra, riqueza e pobreza está associada com o consumo de energia. E energia, de modo geral, ela é a raiz da economia. Então você não consegue desassociar a energia da relação de consumo e da relação de riqueza e pobreza de um povo. E é assim que eu gostaria de terminar aqui, apresentando que a relação de consumo, essa relação de relacionamento com o cliente, na realidade você poder gerenciar, de modo gerais, sentimentos e acompanhamento de processo. Não é só processo, tem sentimentos associados a isso. Obrigado a vocês.